Boa tarde a toda a nossa audiência do Esporte News Mundo. Hoje um dia muito especial para nós aqui no canal do YouTube, porque estamos recebendo um ídolo. Não é sempre que a gente tem a chance de falar com um ídolo do futebol brasileiro e, claro, uma das pessoas mais visadas do cenário nacional, especialmente com a volta da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que retorna após o hiato devido à pandemia. Então, Alex, muito obrigado por atender a gente. É um prazer receber você aqui no Esporte News Mundo. Eu que agradeço, Gabriel. É um prazer estar falando com vocês e com a torcida do São Paulo. Cara, primeiro a gente vai falar generalizadamente, né, do Sub-20, porque eu sei que o assunto é a Copa São Paulo, obviamente. Mas você encerra o seu primeiro ciclo de Sub-20, seu primeiro ano de Sub-20, com a Copinha, né? Até um formato um pouco diferente. Normalmente a Copinha abre o ano e dessa vez a Copinha fecha, de certa forma, o ciclo do Sub-20. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do que você encontrou no Sub-20 do São Paulo quando você chegou como treinador e o que é que você entrega pro Tricolor agora, nesse final de ano e início de 2022. E o pessoal de São Paulo tem que fazer, né? Falar de mim mesmo é algo que eu não curto muito e para mim seria bem complicado de fazer. Quando eu chego no São Paulo, eu encontro um grupo no qual o próprio São Paulo, né, as pessoas do São Paulo diziam que era uma geração no qual já tinha dado aquilo que podia dar, já tinha entregue à equipe principal aquilo que poderia entregar. E eu bato muito em cima disso com os meninos desde o primeiro dia, de que se eles estavam no São Paulo, se eles estavam tendo aquela oportunidade, eles tinham que fazer por onde para seguir dentro do São Paulo. Então, que eles teriam que trabalhar muito e que eu, o PC e a comissão, nós trabalharíamos muito para que eles pudessem melhorar individualmente, para que eles pudessem melhorar como um coletivo, e as oportunidades iriam surgir, fosse elas no São Paulo ou em outra equipe qualquer do futebol do mundo, né? Então, assim, a satisfação final, mesmo ainda para mim, eu também considero a Taça São Paulo o final do meu primeiro ano, a satisfação final é que a gente conseguiu fazer com que esses jogadores acreditassem no seu potencial, pudessem melhorar. Então, eu encontro no final desses 9 meses jogadores mais animados, jogadores mais confiantes. E com uma campanha boa, razoável para boa no Campeonato Paulista e uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, que infelizmente o título acabou não vindo, né? O Internacional realmente foi melhor do que nós na final, mas que deu uma demonstração a eles próprios, né? De que aquelas informações iniciais de que era uma geração que não podia fazer mais do que já tinha feito, na verdade eles poderiam fazer muita coisa diferente e melhorar nesse processo que eles têm de busca pela carreira. Então é um final de ciclo aí no qual eu me sinto bastante satisfeito, porque tudo aquilo que foi combinado entre mim, o Biasotto e o Muricy acabou acontecendo. Você falou, né, que foi falado pelo próprio São Paulo que era uma geração que já estava esvaziada, já tinha dado o que tinha que dar, e até por questão dos 2001, né, você não contou na geração 2001 que seria o último ano sub-20 com o Morato, que já tinha sido vendido, Gustavo Maia, que também já tinha sido vendido, Paulinho, que foi para o Cruzeiro, o Ricardinho, que está jogando no futebol português agora, o Lucas Sena, que foi para o Palmeiras, enfim, são inúmeros jogadores dessa geração 2001 que te deixou um pouquinho esvaziado em questão de jogadores já maturados, né? Em último ano de sub-20. E eu vejo que você fez um trabalho de recuperação muito interessante. Eu queria citar 2 jogadores que, para mim, foram os que mais se destacaram no quesito recuperação. Você recuperou o João Pajé, né, um jogador que era meio campista, começou a atuar com você na lateral direita, como ala. Como é que foi você encontrar essa posição para o Pajé e o seu trabalho também com o Gabriel Maioli, um jogador que acabou não tendo tanto destaque dentro de campo, mas que, pra gente que acompanhou, ele era o grande parceiro do Marquinhos nas categorias de base, os dois eram artilheiros sempre juntos, principalmente no sub-15 e sub-13. Você traz ele de volta para o time, um jogador que ficou meses, né, até aliás, mais de um ano parado por conta de uma lesão. Vou começar pelo Maioli. Maioli traz com ele uma história pesada, né? Por que eu digo pesada? Ele era esse companheiro do Marquinhos desde molequinho e de repente você... Mas por que ele fica para trás? Teve lesões, né, para qualquer pessoa, você imagina para um atleta. Então, acho eu que o Maioli ainda precisa de muito mais tempo. O Maioli traz uma história hoje de uma ansiedade muito grande. Para você entender o tema das minhas conversas com o Maioli é que
Um ano e meio que ele perdeu, ele não vai recuperar em 3 meses, então ele não tem que tirar um pouquinho dessa ansiedade dele, talvez isso seja a parte mais difícil. E a gente está tentando, e vamos seguir tentando na taça, vamos seguir tentando em 22, porque é um menino que tem valências físicas e recuperar esse tempo que infelizmente a lesão deixou fora, e possa seguir os sonhos dele, né? Possa ser bom jogador de futebol, porque qualidade para isso ele tem. O Pajé é um exemplo como muitos outros, né? Quando a gente chega aqui, muita gente falava, o fulano não serve para o São Paulo, esse aqui não serve para o São Paulo, esse não podia estar aqui. E eu sempre bati na tecla do seguinte, ele pode não servir para o São Paulo, mas ele pode servir para o futebol brasileiro. Então a gente tem que, de alguma forma, tentar ajudar para que o menino busque conquistar aquilo que ele sonha. Porque a gente sabe que de Série A, mas todos com menos de 20 anos. Então, o que eu procurei fazer, não só com o Pajé, mas como todos os jogadores, é passar para eles esse tipo de situação, de que a carreira deles estava só começando. Então, que precisa ser trabalhado todos os dias, tem que ser trabalhado incessantemente, porque a briga por um espaço no futebol brasileiro é muito grande. Nós temos aqui 30, 40 jogadores e você começa a multiplicar isso por cada clube, por cada município, você vai ver que a briga realmente ela é enorme. Não ter os 2001, eu acho que foi até um ganho para o São Paulo, porque começou-se a trabalhar jogadores um pouco mais jovens, e existe uma hierarquia em futebol que é duro de ser alcançada, que o jogador mais velho, só pela idade dele, ele cria uma certa barreira para o mais jovem. O mais jovem tem que ter muita personalidade para quebrar essa barreira. E a partir do momento que a gente tinha poucos 2001, começou a surgir uma oportunidade para que o 02, para que o 03 fosse ao natural ocupando esses espaços. Então, essa ocupação de espaço, mais essa injeção de confiança, de poder mostrar para eles que eles estão aí para entrar no mercado, e mais a vontade deles, o entendimento deles, fez com que cada um, dentro da sua historinha pessoal, pudesse buscar o seu espaço. Você falou dos jogadores mais jovens, da chance que eles recebem por não ter os 2001. Eu até ia fazer uma outra pergunta agora, já puxando para a lista, mas como você falou dos jogadores mais jovens, eu queria que você falasse um pouquinho do Caio Mateus. Praticamente, você levou alguns jogadores de 2004 para a sua lista, né? O Pedrinho está lá, o Rodriguinho, desculpa, está lá. Você tem o Luizinho, que também está lá na sua lista. Mas você tem o Caio Mateus, que é o único 2004 que já foi alçado ali pelo Rogério Ceni para o profissional. É um jogador que gera uma certa expectativa, foi artilheiro do Sub-17 no ano, foi artilheiro de novo do Sub-17 no ano seguinte, tem conquistas aí, e entra no seu Sub-20, é decisivo no Sub-20 contra o Flamengo, num jogo extremamente difícil, contra uma equipe super maturada. Qual é que é a sua expectativa em cima desse jogador que vem aparecendo tão bem aí na base do São Paulo? Minha nenhuma. A minha expectativa é que ele siga o processo dele. É um menino que tem muita qualidade, mostra isso no São Paulo desde 13, 14 anos. Você já deu o histórico dele aí. Agora, eu não gosto muito de chancelar o jogador como se faz, né? Ele realmente entrou bem nos jogos do 20, mas se nós olharmos em outros jogos, ele não aconteceu tão bem no próprio 17. O que para mim é totalmente normal, porque ele é um menino de 17 anos, com dificuldades físicas grandes, que ele vai ter que trabalhar bastante para ser atingido, principalmente imaginando o nível da equipe principal de São Paulo. Então, assim, ele é bom jogador. Agora ele está envolvido dentro de um processo no qual envolve jogar a Taça São Paulo, no qual envolve participar mais vezes no Sub-20, no qual envolve ele lutar para jogar na seleção brasileira da categoria. Ou seja, é um menino que tem potencial, mas tem um caminho grande aí para seguir, para ser esse jogador que o São Paulo imagina na equipe de cima. Eu dizendo isso, ele não cabe para a equipe principal? Cabe. Ele mais alguns cabem, só que eles necessitam desse processo normal que um jovem jogador tem que enfrentar. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho da sua lista agora, especificamente da lista, e começando por um ponto que eu acho que chamou a atenção de muitos torcedores, principalmente dos que acompanharam o seu ano de Sub-20, que é a posição de goleiro, né? Você não leva o Felipe Carneiro, que foi o goleiro que mais atuou com você no Sub-20, se eu não me engano foram 28 jogos, posso estar enganado no número exato, mas acho que foram 28 jogos com você. E você leva o Rô Kennedy, que acabou de chegar,
o Yang, que passou praticamente o ano inteiro lesionado, né, tratando uma cirurgia, e o Leandro Matias, que é o goleiro do Sub-17, também atuou com você algumas vezes no Sub-20. Qual que é o planejamento? E aí são duas questões em uma. Como é que é tratar com o Felipe Carneiro, com os outros goleiros, a ausência deles na Copa São Paulo, que eu imagino que o menino que jogou 28, 30 jogos, enfim, ele tem a expectativa de que ele vai estar na lista. Então, essa notícia não deve ser fácil de ser passada para o jogador. E qual é que é o seu planejamento em cima desses 3 goleiros que você decide levar para a Taça São Paulo? Não, para mim foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo e eu explico por quê. Eu fui muito direto com o Carneiro ao longo do ano. O Carneiro, falei para ele que ele seria o meu titular o ano todo. Mas acontecem a revelia da minha participação. Na minha lista, o Carneiro estava. Mas a gente tem um departamento, um coordenador de goleiros. O coordenador de goleiros é o Zete. E aí, para aquilo que eles imaginam para o futuro, eles não viam o Carneiro, devido à estatura do Carneiro, eles não imaginam o Carneiro jogando dentro do São Paulo. Então, em cima disso, com o Young recuperado, com o Felipe, com o Leandro vindo do 17 jogando bem, em boas condições, na minha lista inicial, o Carneiro fecharia o terceiro goleiro, nós teríamos os 3 goleiros com o Felipe, com o Leandro e com o Young. Numa conversa das pessoas que comandam o clube, do Biasotto, do Pedro Ismânia e do Zete, que é o coordenador próprio da posição, chegou-se à conclusão de que o Carneiro não seguiria e que seria melhor colocar o Roque Kennedy como terceiro goleiro na situação da Taça São Paulo. Por que para mim foi muito simples de resolver essa situação do Carneiro? Porque eu fui muito claro com ele o ano todo, e quando chegou essa situação da Taça São Paulo, eu próprio sentei com ele e passei para ele essa situação que eu estou passando para vocês aqui. Com clareza, sem desvio, de uma maneira muito direta, dizendo que eu, Alex, pessoa, não enxerga o Carneiro com futuro dentro do clube, e aí seguiu-se um caminho diferente, no qual eu acredito que o Carneiro tem entendido perfeitamente a minha posição. Alex, falando ainda da sua lista, eu sei que a gente já está caminhando para o final da entrevista, do tempo que você disponibilizou aqui para a gente junto com o São Paulo, e aliás, agradeço mais uma vez a assessoria do São Paulo e a você pela disponibilidade. Só porque você citou esse assunto do Felipe Carneiro, né? Existem algumas outras situações que a gente viu na lista da Copa São Paulo, e uma delas, eu acredito que seja até a outra motivação, mas uma delas que também chamou a atenção foi a ausência do Thiagão, né? Um jogador que vocês trouxeram aí do Coritiba, um jogador que você já conhecia anteriormente, inclusive, pelo menos pelo que foi falado no início da temporada, quando ele chegou, e é um jogador que teve aquela questão disciplinar, ele voltou para o São Paulo e agora ele também não vai para a Copa São Paulo. Qual que é a situação desse jogador, e por causa da história dele, por ter vindo de fora, que é o caso do Facundo, que fez 6 gols com você na temporada, não foi um dos seus principais atacantes, inclusive entrou na maior parte dos jogos, não chegou a ser titular na maior parte dos jogos dele pela sua equipe. Como é que você vê ele e outros jogadores de 2001 que estão aí na sua última competição sob o seu comando? Gabriel, antes do tempo, deixa eu só te explicar uma coisa. Estou à tua disposição e respondo todas da melhor maneira possível, não se preocupe com o tempo. O mais importante para mim aqui é deixar as coisas de uma maneira clara para você que nós estamos falando diretamente e como consequência para o torcedor de São Paulo que acompanha. Todas as vezes que vocês me procurarem para conversar, eu vou ser o mais claro possível. O Thiago teve um problema disciplinar no momento decisivo nosso, que foi em Curitiba, no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu tomei uma decisão técnica, que foi tirá-lo daqui. Mas eu volto naquela. Eu sempre vou me posicionar como funcionário do clube. Hoje eu sou funcionário de São Paulo. Acima de mim existem outras pessoas que vão tomar decisões, nas quais entra a parte financeira, a parte jurídica, a parte contratual, na qual eu não participo. A minha situação é uma situação estritamente de treinador e treinar os meninos dentro do campo, dentro das minhas escolhas. É óbvio que às vezes vou agradar alguns, vou desagradar outros, vou acertar hoje, vou errar amanhã, situações normais. Agora, você sempre de uma maneira direta. A partir do momento que o Thiago errou em Curitiba, eu entreguei o caso para a diretoria. E o Thiago
acabou naquele momento, se eu não estou enganado, ficando afastado 2 semanas. Após essas 2 semanas ele retorna, começa a treinar, treinou com a gente o final do ano. E aí nós tínhamos que definir a lista. E na definição de lista, o Thiago acabou ficando fora. Qual é a situação dele para o ano que vem? Sinceramente, não sei te dizer. Isso seria, eu recebo, vai seguir treinando e aí entra naquilo. Se vai jogar ou não vai jogar é uma decisão minha. Agora, se vai seguir no clube ou não é uma decisão do clube. A segunda pergunta qual era que me fugiu? Você tem alguns jogadores de 2001, né? O caso do Facundo, que gera muita expectativa, é um jogador que Isso, foi 2001 contratado é de fora. E o Vitinho 2001, também, ó. 2001 é o Facundo e o Vitor. São situações diferentes, né? O Vitor é um menino que está no clube desde 13, 14 anos. Quem acompanha o São Paulo já ouviu falar do Vitinho muitas vezes. Quando eu chego no clube, as pessoas que estavam lá em cima acharam que era melhor o Vitor retornar para o Sub-20 e eu recebi bem aqui. Ele nos ajudou muito, fez um belíssimo ano, belíssimo brasileiro. A gente olhando os números, olhando a performance do Vitor, nos 3 anos de juniores dele, esse ano foi o melhor ano dele. Se vocês me perguntarem de um jogador que esteja preparado para o time de cima, o que está melhor preparado é o Vitor, até pela idade dele, pela maturação que ele tem tido nos últimos anos. Aí entra na situação contratual dele, né? Porque parece que está no processo final de contrato, e aí o pessoal dele e o clube estão conversando para ver se renovam, se seguem ou não. E ele está à disposição para jogar taça, tem treinado bem, acredito que vai fazer uma boa taça São Paulo. O Facundo, o clube o contratou um pouquinho depois da minha chegada. Ele provavelmente tenha vindo para jogar no time de cima, por tudo aquilo que se falou quando ele chegou. Ele foi trazido para nós, um cara super profissional, tem treinado muito bem. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de colocá-lo no campo, eu fiz e vou seguir fazendo. E aí, com as análises para ver se ele segue no São Paulo ou se vão fazer alguma coisa diferente, vai entrar nas pessoas que são responsáveis por isso, provavelmente as pessoas que definem essa situação lá na Barra Funda do time principal. Alex, nosso tempo vai chegando ao fim. Eu quero agradecer você mais uma vez por essa participação, por atender a gente. Uma última pergunta só para a gente finalizar, para a gente terminar de falar da Copa São Paulo e o torcedor São Paulino saber o que esperar da sua equipe, porque eu particularmente gostei muito do que vi, uma opinião pessoal minha. Eu gostei muito da variação tática que você trazia para o time. Eu vi você jogando com 3 zagueiros que usavam pé esquerdo, eu vi você usando 3 zagueiros destros, usando só 2 zagueiros. Enfim, você fez várias variações, né? Você mudou o time várias vezes, de diversas formas. Você teve um elenco muito recheado também para trabalhar nessa situação. O torcedor São Paulino que acompanhou você nesse Sub-20 ao longo desse ano, vai ver esse mesmo tipo de trabalho, esse mesmo tipo de variação na Copa São Paulo, ou por ser um torneio de tiro curto, um torneio mais rápido, né? A gente vai ter 3 jogos, depois já é mata-mata, já é decisão praticamente 100% do tempo. Vai ser uma outra metodologia, um outro jeito de jogar para disputar essa Copa São Paulo, e o que ele pode esperar também, obviamente, desse time. Se dá para buscar um título, se é uma coisa que vocês têm na mente, o título é o objetivo final mesmo de vocês, ou realmente vocês ainda não enxergam como esse time preparado para disputar ali um título de Copa São Paulo já em 2022. E mais uma vez, muito obrigado por atender a gente. Espero que você tenha gostado do papo. Espero também a gente poder fazer um outro papo mais longo, inclusive para falar mais profundamente da formação de jogadores, que você trouxe uma coisa que eu pessoalmente acho fantástica, que é trazer o PC, um cara que veio do futsal, que tem uma história na Ferroviária, leva a Ferroviária para a divisão nacional. Enfim, acho que tem muito também a trazer para o futebol de campo e para a formação de jogadores. Muito obrigado, Alex. Nada, eu agradeço, estou à tua disposição. A hora que se organiza com o Daniel, a gente senta e conversa. O que eu costumo dizer é o seguinte: nós representamos o São Paulo. São Paulo é gigante, né? E quando um clube gigante entra em qualquer competição, ele entra para ganhar. Vai ganhar? Não sei, porque existem outros clubes que também querem a mesma coisa. E a partir da segunda fase é um jogo de 90 minutos. E um jogo de 90 minutos, um escorregão define muita coisa. Eu sou a favor de defender processos, e principalmente futebol de base. Então, nós fizemos, você acabou de relatar, todas as variações possíveis que a gente tinha com aquele elenco.
Vamos seguir fazendo? Vamos seguir fazendo dentro daquilo que o jogo pedir. Porque se a gente precisar ganhar, nós temos que nos arriscar mais. Se a gente precisar proteger um resultado, a gente protege o resultado. É final de ciclo, né? Então, excetuando o Petri, que veio do 15, e o Rodriguinho, que participou pouco com a gente, porque teve alguns probleminhas no 17, o restante do pessoal, todos eles já trabalharam conosco ao longo do ano. Então, eles já sabem as variações, eles já sabem as possibilidades, eles já sabem onde nós vamos marcar, eles já sabem quando a gente vai esperar um pouquinho, quando a gente vai atacar mais. A única coisa que o torcedor que nos acompanhou viu é que nós é um time que corre risco, porque um time do tamanho de São Paulo, tem que correr risco para vencer jogos. E isso a gente vai fazer desde o primeiro jogo, porque são jogadores que gostam da bola, são jogadores que gostam de atacar. E o principal, pela grandeza do clube, por aquilo que o São Paulo representa, todas as vezes que a gente entrar com essa camiseta no jogo, a gente vai buscar vencer. É óbvio que vencer não é atacar igual louco. Vencer é ter um time equilibrado, saber aquilo que tem que fazer. Mas isso, eu acredito que a gente esteja bem treinado para fazer belíssimos jogos e uma belíssima competição. Tá aí, muito obrigado, Alex, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por atender a gente mais uma vez. Agradeço também a assessoria do São Paulo por ter tornado esse encontro possível. Espero que o torcedor são paulino tenha gostado das respostas do treinador do seu sub-20 e tenha entendido um pouquinho mais sobre o processo, como muito bem falou o Alex, da formação de jogadores do São Paulo e o que esperar desse São Paulo para a Copa São Paulo. A gente se encontra no Esporte News Mundo sempre. Se você quiser ficar ligado em tudo do São Paulo, siga o Esporte News Mundo nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.